A graça e a paz do Senhor a todos. Nossa leitura de hoje encontra-se no livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 19. Diz assim a palavra: O Senhor é a minha força e faz os meus pés como os da corça, me faz andar nas minhas alturas. Amados, existem muitas coisas que poderíamos falar acerca da corça, animal muito citado por toda a Bíblia. Mas eu gostaria de me ater aqui a três características desse animal que podem ser aplicados de forma espiritual em nossas vidas. A primeira característica da corça é a sua capacidade de ouvir. A audição desse animal ela é desafiadora, porque ela consegue separar os sons, por quantos eles existam à sua volta, ela consegue detectar cada um deles em separado e, obviamente, com isso, ela tem uma grande vantagem sobre os seus predadores. Então, a capacidade da corça de audição, ela, sem dúvida nenhuma, é um benefício e uma arma para esse animal em defesa de si próprio no ambiente em que ele vive. Então, ouvir é muito importante. E a própria Bíblia nos instrui que ouvir é tão mais importante do que falar. Queridos, nós estamos em dias onde as pessoas não têm tempo e nem interesse em ouvir, muito principalmente, aquilo que é concernente ao seu corpo, a sua alma, ao seu espírito. As pessoas se atêm a coisas passageiras, efêmeras, coisas banais. Dificilmente alguém está interessado no assunto mais relevante. Contudo, Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que ouve. Então vamos pedir ao nosso Deus que nos capacite a ouvir. Ouvir é muito importante. Ouvir faz parte desse contexto todo de vivência do dia a dia, em que aprendemos ouvindo. E que, por vezes, precisamos muito daquilo que aprendemos ouvindo. Que Deus nos ajude a cada um a refletir sobre a necessidade de ouvir e muito principalmente a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segunda característica desse animal é que ele é sua visão. Embora os estudiosos dizem que a corça ela tem uma visão monocromática, ou seja, ela não consegue distinguir cores. Em tese, ela enxerga apenas uma cor. Mas isso também, segundo os estudiosos, dá a ela a vantagem de separar melhor os movimentos à sua volta. Enxergando apenas uma cor, ela não se perderia com o movimento de outras cores. Isso também funciona como arma de defesa, funciona como um gatilho quando ela está sendo observada, quando ela está sendo monitorada pelos seus adversários. Que Deus nos ajude, queridos, a enxergar também, a enxergar do ponto de vista de Deus. Já falamos aqui um dia desses sobre, nós enxergamos as coisas muito do ponto de vista humano. E a Bíblia nos chama e nos convida a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Naturalmente, o ponto de vista de Deus é quilômetros-luz do nosso, e por vezes nós temos uma imensa dificuldade em alinhar a nossa visão das coisas, nossos valores acerca de determinadas coisas com a visão de Deus. Então, a visão que precisamos ter do Senhor é a visão celestial, a visão baseada no Senhor, que passa pela filtragem de Deus. O que é que Deus vê naquilo que eu estou vendo? Como Ele vê aquilo que eu estou vendo? Qual é o ponto de vista de Deus a respeito daquilo que eu, às vezes tenho que fazer, falar ou decidir? Como Deus faria? O que Deus diria nessa circunstância? Isso é visão de Deus. Qual é o propósito de Deus acerca de alguma coisa? Isso é visão de Deus. Que nosso Senhor também nos ajude a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Enxergar do ponto de vista do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele prescruta, ele sonda, ele sabe todas as coisas, ele separa juntas e medulas, então ele vai no mais profundo do ser humano
e de lá ele consegue separar, dividir pensamentos, palavras, obras, intenções, tudo absolutamente que fazemos. O Espírito do Senhor enxerga e com clareza tudo que fazemos. O salmista disse certa vez que não temos como ocultar dos olhos de Deus o que fazemos. Tudo que fazemos o Senhor vê com clareza. Ele sabe com nitidez aquilo que fazemos, para quê, quando, onde e por que fazemos. Então que o Senhor também nos abençoe para enxergarmos as coisas com sua visão. A terceira característica desse animal é o seu olfato. Um salmo diz assim que, assim como a corça anseia por água, a corça é capaz de perceber, é capaz de sentir o cheiro das águas a quilômetros. Então dificilmente um animal desse morreria de sede, considerando que ele é capaz de detectar água por mais distante que seja o local. Então a água dá a ela duas coisas. Primeiro, a capacidade de mitigar a sua sede que ela tanto precisa. Depois, naturalmente, refrescar-se e também, caminhando pelas águas, ela dissipa o seu cheiro e os seus predadores também não conseguem alcançá-la. Então a água, além de servir como alimento, serve também como defesa. A corça também caminha por dentro das águas e assim ela pode escapar daqueles que a perseguem. Que Deus nos ajude, amados, e nos faça ter o olfato fala de percepção, a Bíblia fala de discernimento. Há uma instrução bíblica para que a gente busque em Deus discernimento de espíritos. São vários espíritos que atuam na terra. Há o Espírito de Deus atuando na terra, há o Espírito do homem atuando na terra, existem os espíritos malignos. Então a capacidade de distinguir esses espíritos, ela vem de Deus. E naturalmente nos ajuda nas nossas tarefas espirituais. O nosso Senhor e Salvador Jesus capacite a cada um a ter a audição do ponto de vista de Deus, a visão do ponto de vista de Deus, e o olfato do ponto de vista de Deus. Deus abençoe a todos.